Olá, meus amigos. Eu sou o Dr. Carlos Santos. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast preferido, Freedom. E hoje aqui estou recebendo um cara que é conhecido como herói aqui no estado do Rio de Janeiro, o nosso querido Coronel Menezes. Bom dia, Coronel. Tudo bom? Tudo bem, Carlos? Bom dia, poder falar contigo, a gente poder, nesse momento, trocar uma ideia sobre segurança pública, sobre diversos temas. Estar aqui em Volta Redonda, para mim, é uma grande satisfação, uma cidade que tem um carinho muito grande. E você também, que me recebeu muito bem, né? A gente poder tá dialogando e conversando sobre uns temas relevantes para a cidade, para a região. Acho que vai ser bastante bacana. Excelente. Para começar, se apresente. As pessoas estão aqui conversando, nos ouvindo, né? Algumas pessoas talvez não conheçam o senhor. Se apresenta para a gente aí. Eu sou o Coronel Menezes, eu sou coronel da Polícia Militar, né? Tenho 54 anos, tenho 2 filhos. Tive o privilégio de ser comandante-geral e secretário da Polícia Militar nos últimos 2 anos, cargo esse que eu exerci até o mês de março. Nós trabalhamos intensamente, é uma área extremamente complexa, né, que te impõe grandes desafios. Desafios são enormes, mas que nós precisamos realmente, primeiro, de muito foco, determinação, buscar a cada dia melhorar, porque segurança pública não é uma ciência exata, não é uma ciência cartesiana, é preciso se debruçar em cima dos dados, dos cenários, e a cada momento você trabalhar aquilo como um organismo vivo. E tive no meu currículo o privilégio de ter comandado a maior operação policial do Brasil, que foi a operação do Complexo do Alemão e da Penha, que deixou 117 marginais vagabundos neutralizados. Sim. Infelizmente tivemos 5 heróis que perderam a vida, que foram as verdadeiras vítimas, 113 presos. Uma operação essa que trouxe realmente uma mudança de paradigma em relação ao tema segurança pública, porque teve como fator determinante o apoio incondicional da segurança pública às forças policiais, né? Quase 90% da população da comunidade apoiou aquela operação. Isso realmente, de lá para cá, de outubro do ano passado, realmente a segurança pública vem sendo tratada com o holofote, com o protagonismo que merece, porque a gente precisa raciocinar, Carlos, que não há nenhuma outra área de governo que prospere sem que a segurança pública seja eficaz. Exatamente. Então, hoje a gente precisa tratar esse tema, enfrentar essas questões de forma muito direta. Precisa enfrentar com pessoas que conheçam, né? Infelizmente, a gente percebe que há muito palpiteiro nesse tema, gente que não conhece nada e que quer dar... Que não está no dia a dia. Não está no dia a dia, não quer dar opinião. Eu quero aqui ressaltar a tua iniciativa, porque programas como o seu, né, espaços, né, de podcast, de entrevista, como o seu, são fundamentais para que nós possamos discutir segurança pública, não para impor a nossa opinião para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, mas que a gente possa realmente contribuir com informações de quem esteve na linha de frente, de quem fez gestão, para que aí sim a opinião pública tenha possibilidade de beber de outras fontes de informação e formar livremente o seu juízo, a sua opinião sobre o caso. E em segurança pública a gente precisa realmente ter essa possibilidade, essa oportunidade de passar para as pessoas o que significa, o que impacta, quais são as variáveis, como é que é o dia a dia, como é que as coisas acontecem, com o viés, o posicionamento da polícia, dos policiais, né? Durante muito tempo a gente acompanhou que, não desrespeitando ninguém, nem qualquer tipo de profissão, mas você tinha sociólogo, jornalista, comunicador falando de segurança pública. Quando você tem, por exemplo, um debate sobre engenharia, os engenheiros vão falar. Sobre médico, médicos vão falar. Sobre medicina, médicos vão falar. E um debate sobre segurança pública, você tem que ter a opinião dos policiais que estão na linha de frente, dos gestores, daquelas pessoas que minimamente sentaram num batalhão, numa delegacia, sentaram numa viatura, participaram de operações, participaram de ações policiais. Então é fundamental que essas pessoas sejam ouvidas para que
obviamente, toda a estratégia de segurança pública seja moldada em função da realidade, né? Porque muitas das vezes você planeja algo e eu sempre uso essa frase, a vida é como ela é, né? Na ponta da linha a coisa chega de uma forma diferente e para que isso realmente aconteça, e a gente precisa enxergar a população como nosso cliente final, isso é fundamental. Sim. Cada vez mais a sociedade exige das polícias que sejam corporações ágeis, corporações modernas, corporações voltadas à transparência, né, à prestação de contas e uma proximidade com a população, porque não tem razão, Carlos, se nós ficarmos encastelados nos gabinetes, nos quartéis, nas delegacias, e a população se sentindo insegura, se sentindo impedida do seu direito de ir e vir, e o vagabundo na rua e o povo de bem, a população de bem presa dentro de casa. Exatamente. Mas para que isso não aconteça, a gente tem que realmente buscar essa aproximação, buscar essa interlocução permanente, porque as demandas, elas nascem nos municípios. Então, eu quando à frente da Polícia Militar, eu sempre procurei me aproximar muito das lideranças locais, dos prefeitos, porque são eles, dos vereadores, da representação de classe empresarial, comunitária, seja quem for, porque são essas pessoas que sabem exatamente as características da região, do bairro, né? Da cidade. E na segurança pública é preciso que você entenda que você faz um planejamento específico para cada região, né? Porque você tem Copacabana, você tem um tipo de demanda. Cabo Frio, você tem outro tipo de demanda. Em Porto Real, você tem uma outra demanda. Em Volta Redonda, e assim vai. Então, para que você possa colher dados que são significativos para que você possa subsidiar um planejamento adequado, é fundamental que você ouça as pessoas. E, obviamente, quando você se coloca mais acessível, você está também sujeito a receber críticas. Sim. Mas eu entendo que as críticas, elas não podem surtir um efeito ruim. Elas têm que surtir um efeito de você corrigir rumo, construtivo, melhorar processo, construtivo. Né? A crítica ela tem que alavancar o teu trabalho. Então, em segurança pública, você tem que ter interlocução, tem que ter união, mas tem que ter gente também com coragem de fazer, com vontade para fazer, gente que tenha realmente conhecimento e gente que tenha propósito, firmeza para enfrentar o crime organizado, porque hoje a gente precisa, Carlos, de qualquer maneira trabalhar para que o Rio de Janeiro e principalmente alguns outros estados do Brasil que já replicam a realidade do Rio de Janeiro não se transformem em narco-estados. Nós temos hoje facções criminosas que estão muito organizadas, estão muito aparelhadas, estão muito robustecidas de dinheiro, de lucro, e o mote de atuação, a atuação principal é o controle territorial, é a cobrança de taxas, é efetivamente controlar as atividades econômicas de cada região. Então, nós temos aqui, eu tive a oportunidade de ter uma interlocução e ter um trabalho muito próximo aos prefeitos aqui da região. Sim. Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, toda essa região. A gente se aproximou muito das prefeituras, Itatiaia, Pinheiral, Coatis, conversou muito com os prefeitos. É fundamental o trabalho da prefeitura na segurança pública, né, no sentido de prover a ordem urbana. Porque o que a gente percebe? Que durante muitos anos os prefeitos estiveram afastados desse tema. Isso aí é um problema do Estado, isso aí polícia é coisa do governo do Estado que resolve. E, inclusive, alguns prefeitos descobriram que existe segurança pública nos últimos meses. Sim. Estão viajando, estão fazendo live. Agora até acontece muito das prefeituras estar construindo ordem pública, né? Sim, as secretarias. De ordem pública. Todos os municípios praticamente hoje, aos moldes do que já existia a Defesa Civil, ou são Secretaria de Segurança ou de Ordem Pública, efetivamente para tomar, porque é preciso que se entenda que o conceito de segurança pública ele é um conceito amplo.
e que absorve outros conceitos. E um dos conceitos que é fundamental para que a segurança pública ela prospere e que ela se desenvolva de maneira produtiva é o conceito do ordenamento urbano. E esse ordenamento urbano, ele é competência municipal. Então, você fiscalizar o parcelamento irregular do solo para que você para que as cidades não cresçam de forma desordenada é um ato de segurança pública. Sim. Você promover o acolhimento da população em situação de rua é um ato de segurança pública. Você organizar o comércio ambulante da tua cidade, o camelô, é um ato de segurança pública. Você iluminar bem a cidade é um ato de segurança pública. Então, diversas ações que o prefeito pode desenvolver, e eu posso falar isso com muita autoridade, porque fiz gestão com 92 municípios. E aqueles prefeitos que trabalharam bem a ordem pública, cidades organizadas, iluminadas, cidades limpas, elas realmente facilitavam o serviço da polícia. Porque quando você tem um ambiente desorganizado, um ambiente em que a desordem impera, você cria um solo fértil para o criminoso e para a criminalidade prosperar. E muito se atribui, sem te interromper, só para concluir o raciocínio, muito se atribui a todos os problemas que se fala de polícia. A polícia acaba sendo o braço mais visível do Estado, né? Mas é preciso que outros personagens se matriculem nesse problema, né? É preciso lembrar que a polícia ela só age no último estágio do problema. A polícia age na consequência. Agora, existem causas que fazem com que o crime prospere, existem questões que precisam ser aperfeiçoadas. A gente tem uma questão de legislação no Brasil que é muito complexa, que precisa ser enfrentada. É uma legislação branda, é uma legislação leniente. A execução penal é algo que precisa ser enfrentado, ou seja, as pessoas cumprirem suas penas, né? Há uma política clara de soltar presos, há uma política clara de abrandar penas. E quando a gente trabalha nessa ótica, o crime compensa. É preciso enfrentar uma questão central no Brasil que chama-se impunidade. Sim. Quando você se depara com um criminoso que tem 20, 30, 50, 100, 150 passagens, pela mesma atividade criminosa, pelo mesmo delito, virou profissional. É algo que está errado. Entendeu, Carlos? É algo que a gente precisa enfrentar e falar com muita clareza. A legislação está desconectada e ela não representa a vontade da sociedade. A gente precisa fazer as escolhas. A lei, ela representa a vontade da população. Se a população quer que haja um endurecimento de penas, a gente precisa enfrentar. Nós tivemos agora, nessa semana, a aprovação na CCJ da Câmara dos Deputados da diminuição da maioridade penal, né? Existe uma corrente, eu não vou entrar em campo ideológico, mas existem correntes que acham um absurdo a diminuição da maioridade, etc. Quando a gente tem, em outros países envolvidos, a Argentina, nosso vizinho, reduziu para 14 anos a maioridade penal. Eu vi 14 anos. Nós temos outros países como Itália, Alemanha, que já adotam há muito tempo a maioridade com 14 anos. Alguns países com 13 anos. Então, só existe uma certa diferença em relação a alguns países adotam somente para crimes hediondos, crimes mais graves, etc. Isso é uma discussão que precisa ser feita. Mas eu entendo que quando você enfrenta essa questão, porque a segurança ela não tem jeito, em qualquer lugar do mundo ela vai se basear em 3 pilares, que é a atuação policial, polícia, legislação e cadeia. Se você tiver um sistema prisional que funcione, que corrija, né, que faça com que o criminoso que foi condenado por determinado crime pague a sua pena. Se você tem uma legislação adequada, dura, conectada com a realidade, e você tem uma polícia eficiente, eficaz, né, transparente, moderna, sim, ágil, a coisa funciona, né? Alguns países já demonstraram isso, algumas cidades pelo mundo
em que a segurança foi colocada como prioridade. Basta ver o exemplo agora mais recente de El Salvador. Sim. É um país da América Central, um país pequeno, né? Que transformou, se tornou um dos lugares mais seguros do mundo. Né? Lá atrás você teve Nova York, você teve Medellín na Colômbia, que era uma narcocidade. Então é preciso investimento, é preciso que se priorize esse tema, porque impacta diretamente na vida das pessoas. Né? Não há para onde fugir disso. Né? A gente precisa recuperar a capacidade de vir, de usufruir das cidades, usufruir dos equipamentos públicos, ter o lazer com a família. E para que isso se resolva, a gente tem que investir muito em tecnologia, em inteligência, mas investir também numa legislação adequada e que o Estado funcione, né, com outras questões necessárias para que a segurança, dentro daquela ideia de uma macro definição, de que a segurança seja olhada com a prioridade que ela merece. A gente nem criando assim uma polêmica não, mas eu acredito também que o judiciário tem uma parcela também que é muito difícil não tirar a culpa deles. Hoje no Brasil, até a questão jurídica, quando a gente entra na faculdade, uma primeira coisa que o professor fala é que o direito, o juiz, ele pode interpretar como seu livre conhecimento, sua livre convencimento. Sua própria vontade. E isso daí tira um pouco... Mas ele tem, Carlos, ele tem um atrelamento ao regramento jurídico. Sim, mas parece que no Brasil o juiz... Você tem juiz garantista, né? Você tem juízes mais duros. Mas o que eu percebo é o seguinte. Você tem um executivo com a polícia que está preso à legislação que está posta aí. Você tem um judiciário que você pode questionar alguns juízes que interpretam, etc. Mas se houver uma legislação clara que puna com dureza determinados crimes... Eu vou te dar aqui um exemplo que me causa indignação. O crime de receptação. O crime de receptação é o crime que faz girar toda a máquina criminosa. E esse crime é punido com uma pena branda, inclusive afiançável, porque não há emprego de violência. Só que esse receptador, ele compra uma mercadoria roubada manchada de sangue, cara. Sim. Tem o sangue do trabalhador, de um chefe de família, de uma carga que ele vai roubar, que é um motorista de caminhão, que muitas vezes está vindo de outro local, está vindo fazer o seu trabalho e às vezes é assassinado por causa de uma carga. Você tem um automóvel, uma moto, em que um chefe de família, um pai de família, às vezes acompanhado ou sozinho, muitas das vezes assassinado por causa de um mercado de peças roubadas, de peças do mercado paralelo. Então, o receptador, ele fomenta tudo isso. Ele participa. Então, né? ele é o combustível dessa engrenagem. Porque se não tem para quem vender, o cara não vai... Exatamente. Porra, então a gente tem que endurecer a pena de receptação. Aí você pega um receptador, o cara... Porque não houve emprego de violência, o delegado, não porque ele queira, ele arbitra uma fiança e o cara vai embora, porra. O delegado não tem opção, né? Não tem opção. Como muitas vezes o juiz também não tem opção. Então a gente precisa... Você tem o judiciário que é preso à legislação, você tem a polícia que é presa à legislação, e a gente reclama do governador, do prefeito, reclama das autoridades, principalmente executivas. Mas quem pode resolver isso é o legislativo. E o legislativo, quem coloca somos nós. Sou eu, sou você, é ele. Então a gente tem que aprender a escolher. A gente tem que colocar pessoas que, primeiro, tenham um compromisso com essa questão e que entendam do assunto e que queiram realmente, tenham a coragem de enfrentar essa problemática. Porque a gente não aguenta mais esse tipo de coisa. Nossas famílias sendo assassinadas, nossas famílias sendo torturadas, sendo incomodadas, roubadas. É o celular, é a moto, é o carro, é o tênis. Não dá. Porque o criminoso, ele faz uma avaliação de risco. Eu vou assaltar, eu vou ficar 10 meses preso, 1/6 da pena, a gente progride, eu boto a tornozeleira, não volto, ele volta para a comunidade. Então é complexo, até porque, dependendo da facção dele, ele já tem... O tempo que ele fica preso, a família dele é sustentada pela organização criminosa, então ele já sai lá devendo para o comando, ele tem que pagar, ele vai roubar, ele vai assassinar. Sim. Né? Hoje tem uma engrenagem que o preso, se ele pertence principalmente ao Comando Vermelho,
A família é assistida pelo Comando Vermelho financeiramente e ele já sai, quando progride, com uma dívida com a facção, no sentido, ou ele vai cometer algum crime, ou ele vai cometer algum assassinato, algum roubo para pagar o que ele estava devendo. Caramba, eu já tinha ouvido falar que existia o banco do tráfico. Sim. Né, que, por exemplo, a Boca não tá vendendo tanto, aí eles pagam ali, ajudam ali, e depois o cara se levanta, como se fosse um banco ajudando um empresário. Né? Isso eu já tinha empréstimo. eu já tinha ouvido falar sobre isso, por isso que tinha as facções criminosas e tudo mais. Mas esse da dívida do criminoso com a facção Com certeza. durante a... Com certeza. E o preso, qual é a gravidade disso? O preso faccionado, principalmente do Comando Vermelho, quando ele progride, quando ele tem a saidinha, ele não volta. Ele não volta. E aí ele já sai lá de dentro com uma empreitada a ser cumprida pelos líderes. Ou ele vai assassinar um rival, ou ele vai participar de uma invasão, ou ele vai roubar uma quantidade de veículos. Então é preciso que a gente tenha isso em mente, de que a realidade do sistema prisional precisa ser avaliada, porque tudo que acontece no sistema prisional reflete aqui nas ruas. O senhor consegue ver no sistema prisional brasileiro hoje, e aí, na visão mais em Rio de Janeiro, está havendo realmente ali uma ressocialização daquela pessoa, ali, uma transformação na vida da pessoa? Olha, Carlos, eu não sou especialista em sistema prisional, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eu entendo que o sistema prisional está ali para corrigir o criminoso. Ele está ali para pagar uma pena. Ressocialização é um outro aspecto que precisa ser analisado, né, por uma equipe técnica, mas eu entendo que a questão principal é que ele está ali para ser punido e ser corrigido e pagar pelo crime que ele cometeu. Beleza, concordo plenamente com o senhor. Então, é isso. O sistema prisional se destina a isso. Ele não é uma entidade de assistência social, de benevolência, de buscar É claro que eu não estou dizendo que as pessoas que estão ali não têm uma oportunidade de buscar outra opção. Sim. Eu acho que o Estado tem que fazer. Mas a questão principal é que ele está ali para pagar a pena que ele cumpriu. Ele está ali para ser corrigido, para ser punido. Exatamente. Essa é a minha visão também. Eu sempre tive... até na faculdade, eu quis montar um TCC sobre a questão do sistema prisional brasileiro, da questão do preso trabalhar lá dentro, para ele pagar realmente. Não para ele ter salário, não. Para ele pagar o que o Estado tá gastando com ele. Exatamente. Porque se a gente colocar ali tudo que é gasto com o malandro, com o vagabundo, que cometeu um crime por... pessoal, mas ele não tinha escolha. Não, por iniciativa dele, ele escolheu. Ele podia estar capinando, podia estar cortando grama, batendo uma laje, não. Mas ele quis pegar uma arma e ir pra vida do crime. Então ele empregou ali... na vida de outras pessoas, um momento de tristeza, às vezes tirou a vida de alguém, ele tem que ser punido, ele não tem que ser considerado vítima da sociedade. Vítima da sociedade é quem... Cara, na minha visão, a vítima da sociedade, pra mim, hoje, é um policial. Sim. É um cara... A minha visão do policial... Exato. A minha visão do policial é um homem, uma mulher, na casa dos seus 20 e poucos anos, estuda, passa no concurso público, ele estudou ali, ele passou e se tornou um funcionário público, ele sai da sua casa, ele deixa a sua família para ir defender a família de outras pessoas que ele nem conhece, ou defender, pior ainda, defender bens de pessoas que ele nem conhece, e aí às vezes ele ainda tem sua vida ceifada ali de uma forma... Não sabe se volta para casa. Exatamente. E aí você tem uma parte... Hoje eu acho que a sociedade tem mudado um pouco essa visão, mas a mídia ainda coloca o policial como criminoso, o ruim da história. O trabalho que foi feito por esses espaços aqui que você tem desmistificou muita coisa de quando você não tinha as mídias sociais, o streaming, canais independentes, porque deram oportunidade, mais uma vez... E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de demonização ao mundo acadêmico, Sim. ao mundo científico. Eu respeito muito. Eu entendo que a sociedade precisa discutir, né, do tema, mas durante muitos anos, os policiais ficaram afastados da discussão, as quais eles participam e tinham como rotina todos os dias. Sim. Né? Então, é inegável
que você poder, né, como você está fazendo aqui agora, dando oportunidade para quem esteve na linha de frente, como certamente vocês devem ter entrevistado outros policiais. O Márcio Galberto teve aqui. Sim, que participam, ou participaram, ou estão participando, né, de rotinas, atividades policiais, operações policiais. Essas pessoas precisam ser ouvidas, né? Em qualquer sentido de projetos, de ideias, né? Qualquer encaminhamento, qualquer tipo de ação precisa ter a participação de policiais. O que havia anteriormente era que a grande mídia dominava e monopolizava, né, toda a informação, toda a fonte e, obviamente, conduzia, eu não vou entrar também nesse viés, Sim. mas da maneira que convinha naquele instante. Sim. Olha, vamos... E muitas das vezes sempre com o viés de atacar os policiais, atacar as corporações, atacando como sempre os policiais eram os vilões, os assassinos, os agressores. Hoje, com a tecnologia também, Carlos, a gente tem a possibilidade, né? Há uma possibilidade grande de você apurar os fatos com mais transparência. Sim. Porque as imagens, elas são ruins para quem comete erro, mas elas são muito positivas para proteger o bom policial, né? Então, quando você tem uma imagem hoje, isso também é muito positivo. A grande maioria das cidades, dos municípios, tem muitas câmeras. Os policiais militares hoje andam com câmeras corporais. Eu não estou aqui dizendo se é bom ou se é ruim, mas ele é fato que andam. Sim. Até pela decisão da DPF 635. A gente pode até discutir isso. Eu também. Eu sempre me posiciono, não vou ficar em cima do muro. Mas eu entendo que as câmeras, as imagens, elas dão a oportunidade da gente buscar como realmente ocorreu. Porque o que acontecia antes? Você tinha só uma versão. Muitas das vezes o policial não era ouvido, né? Porque você, para formar um juízo, você tem que escutar um lado, escutar o outro, e aí sim formar a tua opinião. Muitas das vezes o policial não era ouvido, você desconstruiu uma reputação, você desconstruiu uma carreira, e muitos policiais ao longo dos anos foram excluídos injustamente, foram punidos injustamente, por conta dessa linha de ação, dessa linha editorial de muitos grandes meios de comunicação que, na prática, o objetivo era dar porrada na polícia. A verdade é essa. Mas e como é que você está vendo agora essa questão das facções criminosas aqui no Brasil, né? Principalmente Rio de Janeiro e PCC em São Paulo. Agora foi decretado que eles vão ser considerados como grupos terroristas, né? Exatamente. Eu vejo com muito bons olhos, eu sou extremamente favorável a esse tipo de ação. É preciso que a gente separe um pouco essa questão política que está sendo usada, ideológica. Sim. Né? Sob o aspecto policial, vejo como algo muito positivo da gente avançar nas investigações, na asfixia financeira, no bloqueio de bens, na questão migratória, na questão da colaboração, da cooperação, do acesso a mais recursos. Então, existe lado muito positivo nesse sentido. Houve uma alegação de quem não concorda com a ação que há um risco de quebra de soberania. E aí eu te pergunto, qual é a soberania de territórios hoje de milhões, né? Mais de 50 milhões de brasileiros estão vivendo direto ou indiretamente sob influência do crime organizado. E muitos desses territórios, as pessoas não têm direito de ir e vir, têm suas famílias estupradas, extorquidas, assassinadas, vivem sob a lei paralela do tráfico, do crime organizado. Então, falar de soberania é covarde, é leviano, é irresponsável falar sobre soberania. Só quem não conhece a realidade de uma comunidade, o que aqueles milhões e milhões de homens e mulheres passam no dia a dia, pode fazer uma afirmação dessa. Que vivem sob a opressão de um fuzil, de uma barricada, né, de
de assassinos e torturadores, aquela coisa do traficante bonzinho, protetor da comunidade, paternalista, aquilo acabou. Então, o grande desafio da segurança pública hoje é promover a retomada do território, a retomada do Estado, para que essas pessoas possam efetivamente exercer a cidadania. E muito se fala que o terrorismo precisa ter ligação com o poder ou com a religião. Aqueles que têm influência Sim. política, né? Têm aspiração política ou aspiração religiosa. Mas é preciso que se diga que já há registros claros de infiltração, principalmente do PCC e do Comando Vermelho, em eleições municipais, em infiltração de funcionários públicos no Poder Executivo, no Poder Judiciário, no Ministério Público. Então essas facções não estão buscando se infiltrar no poder à toa. Elas já estão, né? Elas já estão se infiltrando em atividades legais, em comércios legais, fazendo lavagem e branqueamento de capitais. Sim. Então isso é fundamental que se discuta sobre o aspecto técnico, não sobre o aspecto Do achismo, ideológico, que o viés de esquerda, de direita, essa divisão. A segurança pública, né, eu sempre vi ela como um problema nacional. Não, a segurança pública, Carlos, um problema de partido lá. Não, ela é uma política de Estado. Ela não é uma política de governo. Exatamente, isso aí. A polícia é uma instituição de Estado. Ela não está a serviço de nenhum governo. Seja ela de esquerda, de direita, ela precisa ficar funcionando. Ela é uma instituição garantidora dos princípios democráticos, das garantias e liberdades individuais. Exatamente. Isso é a polícia. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem 217 anos. É a polícia mais antiga do Brasil. Ela não pode estar a serviço de nenhum governo. Então essa questão, ela abre, obviamente, que é uma questão nova, que precisa ser estudada, mas eu entendo, como especialista na área, que ela abre uma possibilidade técnica da gente avançar de forma determinante no combate às facções criminosas. Não existe falar de soberania, ainda mais soberania nacional, se você não tem realmente ali um povo que é livre para interpretar, para escolher, para ir e vir. Se você fala de soberania nesse ponto, né, igual tem se falado muito aí, é só uma politicagem. Sim. É só um sistema. Ou só o discurso, né? Vazio. Exatamente. É aquele discurso, exatamente, discurso vazio, que não vai produzir nada e que só vai trazer a dúvida, colocar uma dúvida na cabeça das pessoas, quanto é algo que está beneficiando eles. Sim. Você quer ver um exemplo claro do que você falou? Qual é a cidadania que um morador de comunidade que tem uma barricada na sua rua, em que ele tem a obrigação de pegar o lixo dele e andar, às vezes, quilômetros, às vezes andar até o final da rua, até a esquina, para botar em determinado lugar, porque o caminhão de lixo não entra por conta de uma barricada. Sim. Qual é a cidadania que esse morador tem, se ele tem que, muitas das vezes, que ele tem um parente passando mal, ele não consegue receber uma ambulância do SAMU na sua porta porque tem uma barricada. Ele não consegue receber uma encomenda na sua porta. Ele não consegue receber um carro de aplicativo. Ele não consegue fazer uma festa, receber os seus convidados, parar na porta dele porque tem uma barricada. A linha de ônibus tem que desviar. Então ele é um cidadão de segunda classe. Porque um subcidadão, né? Um subcidadão. E a gente pode normalizar isso? Não. A gente não pode aceitar isso, Carlos. É inimaginável falar em soberania quando nós temos milhões de brasileiros que estão subjugados ao crime organizado. É uma realidade que precisa ser enfrentada nesse país. A gente precisa tirar o óculos cor-de-rosa, pô. A realidade é nua e crua. Ela está aí, posta. E a gente precisa resolver. E até que ponto a gente vai aceitar isso? A gente vai transformar esse país num narco-estado? Num lugar que a gente vai ter que pedir autorização ao criminoso, à facção criminosa? Se a gente não endurecer as leis, se a gente não buscar cooperação, se a gente não tiver ação concreta,
não tiver coragem, nós não sabemos onde vamos parar. E que tipo de país, que tipo de cidade, que tipo de município nós vamos deixar para nossos filhos? Isso que eu penso todo dia. O que meu filho vai ter? O que meu filho vai receber? Que futuro que a gente está reservando para as outras gerações? Se hoje eu tenho medo de passar algumas ruas já, imagina meu filho daqui a 20 anos. Hoje, né, vou tentar trazer um pouco aqui para a região sul-fluminense, em Volta Redonda, Barra Mansa. Hoje, em Volta Redonda, a gente tem uma situação assim, um pouco mais tranquila, né? Hoje aqui o crime organizado existe, só que ele parece um pouco mais assim, controlado, né, como assim, alguns locais no Rio de Janeiro. Temos uma atuação assim, acho que bem efetiva assim, da polícia aqui dentro de Volta Redonda. Eu gosto muito assim, do trabalho que é feito da polícia aqui em Volta Redonda. Temos aqui a ordem pública que trabalha de forma bem correta também, até assim pelo Coronel Henrique, né? A questão da filmagem, hoje tudo é... Hoje Volta Redonda é quase um Big Brother, onde você vai assim, tem uma câmera que é gravado. Então o prefeito Neto ele ter feito um bom trabalho nessa parte da segurança pública. Mas eu não vejo assim, em algumas cidades da região assim, talvez uma dedicação dos prefeitos em alguns pontos. Por exemplo, a gente tem aqui Barra do Piraí, tem Califórnia, que é uma área assim, bem periférica mesmo. Eu acho que às vezes assim, é um pouco abandonado. E aí eu não falo nem que é por causa da polícia, mas acho que parece que não existe assim, um poder público também não quer entrar ali dentro e fazer, né? A gente teve lá nas fazendas das Barras, lá em Resende. E lá eu acho que é incrível, porque lá, o nosso amigo policial lá, parece que é uma área assim, plana, não tem morro, o bairro lá é tudo dividido, as casinhas assim, tudo separadinho, mas aí você vê, não tem asfalto na rua, o esgoto corre a céu aberto, sabe? E aí isso acaba também deixando o tráfico. Às vezes o cara vai lá assim, não, vou dar uma cesta básica aqui pra comunidade. Igual o filme Cidade de Deus, o cara vai lá, rouba o bujão de gás, o caminhão de gás, pega o dinheiro e distribui o gás pra comunidade. Sabe? Isso eu ainda consigo ver em alguns locais aqui, na nossa região aqui. Qual a visão que o senhor tem sobre isso? Não, isso você tá ratificando exatamente tudo que nós conversamos aqui sobre a importância do ordenamento e do trabalho dos municípios, né? Seguindo uma tendência mundial, você procura grandes capitais do mundo, há um investimento maciço em monitoramento dessa cidade. Sim. O conceito de cidades inteligentes, né? Conceito de você realmente possibilitar as polícias de promover o cerco eletrônico, né? E o comando e controle, os centros de monitoramento, eles estão muito avançados nesse sentido, não só com a utilização sob o viés da polícia. Sim. Você usa em desastres naturais, você usa para serviços públicos. Você, através do comando e controle, você consegue identificar uma lâmpada queimada, você consegue identificar uma árvore que está caída, você consegue verificar que há uma normalidade no fluxo de trânsito. Então, o centro de monitoramento, o conceito de comando e controle, né, o centro integrado de comando e controle, ele propicia que as cidades elas utilizem a tecnologia como ferramenta de otimizar a prestação de serviço público. Sim. E esse investimento em tecnologia eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Sim. Né? Então, Volta Redonda tem uma situação particular porque você age, né, em polícia não tem jeito. Ou você age sob dois campos. Ou você age repressiva ou preventivamente. E aqui a gente percebeu que é um investimento muito grande no antes que aconteça. Né? Uma integração, um diálogo. Eu tive boa relação, um entrosamento muito produtivo com a Prefeitura de Volta Redonda, com o prefeito Neto, Sim. no sentido de que nós potencializamos as ações e a Prefeitura teve um papel importante porque entendeu que o município precisa trabalhar nesse sentido. Sim. Né? Então você falou do bairro Califórnia que não tem asfaltamento, não tem iluminação, não tem esgoto.
provavelmente deve ter carência de creche, de escola, né, de posto de saúde, de transporte. Então, você cria um ambiente fértil para o criminoso estar lá. E aí, depois que isso tudo acontece, é problema de quem? Da polícia. A polícia tem que resolver. É a polícia que tem que resolver. Então, é o que eu digo sempre. Tem muita gente, Carlos, tem muito personagem, muito ator que está assistindo essa problemática na arquibancada. Porque as polícias estão matriculadas nesse problema, ó, há muito tempo. As polícias estão agindo no limite. Nunca se prendeu tanto. Nunca se apreendeu tanta arma. A cada ano se bate recorde de apreensão de armas, de prisões, de apreensão de menores. E a gente não percebe uma melhora significativa. A melhora significativa, ela precisa principalmente estar dentro daqueles 3 pilares que eu te falei. Uhum. Polícia, lei e cadeia. A polícia trabalha muito com todos os seus problemas, que obviamente que nós precisamos melhorar. Temos problema de efetivo, apesar dos investimentos feitos maciços na melhoria, viaturas semi-blindadas, coletes, capacetes balísticos, tecnologia, drones, armamentos modernos. O investimento tem sido feito em treinamento, capacitação dos policiais, mas ainda falta muita coisa. Mas o que está faltando é lei e sistema prisional, é cadeia. Para que isso realmente aconteça, para que você tenha uma ideia, a polícia somente no ano passado prendeu 42 mil pessoas. O sistema prisional do Rio de Janeiro tem 45 mil presos. Ou seja, a gente percebe que a grande maioria não fica. 70% das pessoas... 70% das pessoas presas, né, pelas polícias são reincidentes naquela prática criminosa, né? Então você percebe que há uma impunidade que impera no subconsciente do criminoso, que faz com que isso impacte diretamente no trabalho das polícias. E isso realmente precisa, esse cenário precisa mudar. Como é que o senhor se sente vendo pessoa assim, que você prendeu ele ali, sei lá, um mês depois você encontra ele, o cara tá ali na rua ali, ou até mesmo cometendo o mesmo crime? É um desconforto para os policiais, é um desestímulo, né? Eu costumo dizer que principalmente aqueles pequenos delitos, sim, né? Posso citar aqui, o furto, o crime de furto. Ninguém fica preso por furto. Todos os furtadores são soltos na audiência de custódia. Então você tem, por exemplo, porque é importante dizer isso para a população, né? Apesar de você ter o crime organizado, o macro, né? O que incomoda a população no dia a dia é o micro, né? É aquele assaltante que rouba o celular, aquele assaltante que assalta o ônibus, aquele criminoso que quando você está dormindo na tua casa, ele furta a tampa do relógio de luz, ele furta o teu portão. Porque você tem esse furto de material para reciclagem que o cara vende, né, nesse ferro velho, etc. Então isso incomoda a população. Mas ao mesmo tempo, esse criminoso, né, que em tese é o criminoso de menor potencial, não é aquele criminoso... Criminoso é todo criminoso, sim, mas ele não é aquele de alto escalão, sim, não é aquele cara que está lá decidindo, ou está vendo negócio, está querendo invadir a comunidade. Não, ele está ali praticando o pequeno furto, pequeno roubo, e que realmente incomoda a população, né? Esses criminosos, eles praticamente não ficam presos. E aí você tem uma roda gigante que se retroalimenta. Você fica ali vendo aqueles caras com 10, 15, 20, 50 passagens. E isso para o policial é péssimo. Principalmente no ato infracional cometido pela criança ou adolescente, isso é recorrente. Você tem ali na Zona Sul e Copacabana aqueles menores que eles cometem pequenos delitos ali de forma todos os dias. Todos os dias. E muitas das vezes o policial que prendeu ele conhece até pelo nome. Entendeu? Chega a beirar o absurdo, mas conhece até o policial pelo nome. Pô, seu fulano, de novo? Aí você tá aí roubando de novo, cara. Então, realmente é uma situação que é trágico, né? Parece engraçado, mas é trágico.
Sim. que precisa ser mudada, Carlos. Porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Porque é aquela história. Ontem eu recebi um telefonema de um amigo que ele mora lá na Barra da Tijuca e ele num condomínio de casas. O que aconteceu? Em determinado momento, há alguns meses atrás, uma pessoa, um proprietário alugou a casa dele para um influenciador digital. E aí não estou dizendo aqui, não tem nada relacionado a... Sim. Era ele citando para mim. Mas esse influenciador adora festa. E ele falou, Menezes, é impressionante o vigor físico desse garoto, porque ele dá festa todo dia até 4 horas da manhã com música ao vivo no último volume. E aí ele falou, porra, eu quero dormir, cara, eu quero trabalhar. A gente chama a viatura vai lá, ele abaixa o som, quando vira as costas, Aumenta o som. aumenta o som. Cara, aí eu falei pra ele, vamos lá. Aí você tá falando que o policial não faz nada. Mas eu te pergunto, dá uma estudada lá na legislação, o que o policial pode fazer se o cara tiver com som alto? E vou mais além. Vou mais além. A gente não coloca, por exemplo, nas viaturas policiais, uma coisa que é o básico para que o policial possa fiscalizar esse tipo de problema. Porque parece coisa boba, mas a grande maioria, quase 70% das ocorrências que são atendidas pelo 90, pela nossa rádio patrulha, são de cunho assistencialista. Então briga de vizinho, dano, perturbação do sossego. Perturbação do sossego, então, é campeão. Mas os nossos policiais não têm, por exemplo, Carlos, dentro da viatura o decibilímetro. O que é o decibilímetro? É a maquininha lá, o aparelho que vai medir a quantidade de decibéis. E aí tem a legislação também de cada município. Qual é a quantidade de decibéis que eu posso ouvir, por exemplo, um som na minha casa que não perturbe o vizinho? É importante que a gente regulamente essas coisas. Porque é no pequeno delito que... e aqui eu vou fazer um exercício para que as pessoas possam raciocinar. Porque às vezes num pequeno delito que às vezes aquilo se transforma num homicídio. Sim. Porque você tem um som alto, aí você imagina, o cara é vizinho, aí aquilo vai irritando, é o conta-gota, né? O cara tem um vizinho do som alto, o cara dá uma festa, ele vai lá, briga com o vizinho, aí no dia seguinte é a mesma coisa. No terceiro dia ele, de repente, pega uma arma, vai lá e mata o cara. Às vezes por uma questão simples de ser resolvida. Mas a gente precisa estabelecer mecanismo de controle para que isso não desande. Sim. E aí é preciso entender o lado do policial. Qual é a legislação? O que a legislação diz? Né? É uma contravenção penal. Perturbação do sossego. Aí você vai lá, leva o cara para a delegacia, ele vai, assina lá um termo circunstanciado, ele volta para casa e aumenta o som. Então é complicado. E até para medir qual é o som que é permitido, qual é a quantidade de decibéis. Se aferiu lá na ponta, até para caracterizar, a autoridade policial para caracterizar, ela tem que ter uma ferramenta que você comprove que o cara cometeu aquele... Com o bafômetro, né? Aquilo que não com o bafômetro. Uhum. O som alto quanto? O que é alto para mim pode não ser para você. Pô, eu curto menos é mais, né? Sim. Vou botar aquilo... Pô, eu tô viajando aqui, eu aumentei lá em cima. Meu vizinho não quer ouvir, ele quer ouvir uma música clássica, quer ouvir, né? Quer ouvir um rock e não quer ouvir o pagode. Sim. Então, é complicado essa questão. A gente, por exemplo, é muito demandado em população em situação de rua ou dependente químico. Você tem uma massa, principalmente com o crack, você tem uma massa de viciados que muitas das vezes ficam perambulando pela rua, dormem nas ruas e, em determinada situação, ele não está cometendo crime. Então, o fato da pessoa estar na rua sem tomar banho, ou estar num banco numa praça, ou estar na marquise de um prédio, não significa que ele É um criminoso. é um criminoso. Uhum.
Ele pode, em determinado momento, cometer um furto, cometer um roubo, etc. Mas a gente tem que ser acionado em flagrante. Mas nós, policiais militares, somos muito acionados para pessoas que estão consumindo drogas. Consumir droga também não é crime. E aí pessoas estão consumindo drogas em determinadas circunstâncias, né? E eles estão lá sendo colocados, se incomodando, né? Na ótica do morador, incomodando. E tudo isso cai no passivo da polícia. Quando a situação, morador em situação de rua, precisa ser acolhido pela prefeitura, pela Secretaria Municipal da Assistência Social. Então tudo isso cai na conta do policial. O policial que não foi lá resolver A polícia não serve para nada. A polícia foi lá, não fez nada. Mas como é que vai fazer? Você está entendendo? Então existem situações que a gente precisa avançar muito, Carlos, na questão da legislação. Nós somos um país com muitos direitos e, às vezes, poucos deveres. A sociedade precisa entender o que é que ela quer, né? Porque viver em sociedade, viver no coletivo é um exercício. Sim. O meu direito começa quando acaba o seu, e vice-versa. E o meu direito individual não pode prevalecer em cima do direito da coletividade. Isso vale para o município, isso vale para o condomínio, vale para a igreja, vale para a escola, vale para a família. Casamento. Vale, exatamente. Então... Apesar do direito da minha esposa sempre se sobressair no meu. Quase tem não sempre tenho direito, razão, né? Ainda mais que é o dia dos namorados hoje, aí que elas mandam mesmo, né? Quase não tenho direito algum. Pegando gancho um pouquinho da família, como que fica a sua família perante o seu trabalho? Você tá há quanto tempo na ativa? Na realidade, eu me desvinculei, né, da corporação agora em março, no final de março, né? Porque eu sou pré-candidato a deputado estadual. Olha, temos o nome, candidato a deputado estadual. Pelo PL do Rio de Janeiro, né? Eu decidi enfrentar esse desafio, colocar o meu nome. Podia, Carlos, podia estar na praia, podia estar viajando. Descansar. Mas... o crime não dorme, né? Uma missão em que a gente precisa enfrentar, porque eu me sinto hoje um profissional, um especialista na área, capacitado para propor soluções para o estado do Rio de Janeiro. Então, basta comparar o meu currículo com os outros candidatos. Uhum. Então, o que eu quero efetivamente é enfrentar esse novo desafio para representar alguém que tenha qualificação para falar sobre o assunto. Sim. Tem arcabouço técnico, tem know-how para falar. Alguém que tenha feito gestão, alguém que tenha gerenciado crise, alguém que tenha estado na linha de frente. Sim. Então, nesse ponto, a família sofre, né? Eu estive 2 anos como comandante-geral e secretário da Polícia Militar. Né? Talvez não, com certeza é a secretaria mais complexa do Estado, que faz com que você seja mais demandado, porque a Polícia Militar ela vai do alfinete ao foguete, né? Sim. Tudo é a Polícia Militar. Sim, e acredito que todas as secretarias também procuram com certeza, com certeza. Então, porque nada funciona sem que a segurança pública esteja produzindo. Sim. Então, é realmente uma pressão emocional, uma carga de trabalho muito grande, em que você acaba se ausentando de casa, porque você trabalha muitas horas. E agora, com esse novo ciclo, que eu podia estar em casa, tá? Eu estou arregaçando as mangas, trabalhando, conversando com a população, para que realmente eu seja colocado, né, para ser avaliado, mas colocando sim uma proposta real de uma representação qualitativa numa área tão sensível e tão estratégica para o Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz de saber que temos um nome como o do senhor disputando, né? Uma das cadeiras são 70, eu sou pré-candidato, né? Sim, isso aí, como pré-candidato, né? A uma das 70 cadeiras que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Ainda mais pelo PL, né? Sim. O PL, eu tô aqui na diretoria do PL aqui de Volta Redonda. Temos visto que o presidente Bolsonaro, ele conseguiu levantar
ótimos nomes, excelentes nomes no Brasil, né? Eu fico feliz de ter um nome como o do senhor, disputando aí, que a gente vai ter no Rio de Janeiro, que a população vai ter uma boa opção em outubro para a eleição, né? Quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui em Volta Redonda, né? Vi que o senhor estava em Vassouras ontem, não foi? Isso. Em Vassouras ontem, então tá rodando Cheguei o estado cedo, inteiro. rodando o estado, né? Rodando o estado inteiro. Vejo muito isso como algo benéfico, né? Porque é difícil você abrir mão de estar com a família, de estar com o filho, com a esposa, né? Dia dos namorados, eu podia estar com a sua esposa lá, mas você tá aqui em Volta Redonda cumprindo a agenda. E isso, a gente mostra o compromisso e a seriedade que o senhor leva todas as coisas na sua vida. Sim. E, com certeza, na Alerj não vai ser diferente. Então, sabemos aqui, todo mundo que tem uma equipe aqui, um grupo de pessoas aqui que sabe que temos fé que a partir de janeiro vamos ter uma pessoa lá que vai representar muito bem o estado do Rio de Janeiro em todas as situações. A gente fala aqui muito de segurança pública porque o senhor atuou, tem experiência, mas sem dúvida o senhor também vai atuar na questão de educação, economia, o estado vai ganhar com o senhor. Com certeza, até porque, Carlos, o fato de estar à frente da Polícia Militar foi um desafio que me trouxe no currículo muita experiência e muita bagagem de gestão pública. Sim. Para que se você tenha uma ideia, nós somos 43 mil policiais militares ativos, 25 mil veteranos aposentados. 43 mil ativos? 43 mil ativos. Nós somos a segunda maior polícia do Brasil. Só perdemos para o efetivo de São Paulo, que tem cerca de 89 mil homens. Nós somos 43 mil ativos, 25 mil veteranos e 23 mil pensionistas. São 2 hospitais, 4 policlínicas, são 3 colégios militares, são mais de 170 prédios espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos helicópteros, cães, cavalos. Então isso te dá uma bagagem. Nosso orçamento no ano passado, entre folha de pagamento, investimento e custeio, eu executei 12 bilhões de reais. É o maior orçamento do estado, a maior secretaria com o maior orçamento. Nós ultrapassamos educação e saúde. Nossa. Então, realmente, é um desafio muito grande em termos de controles, sim, em termos de finanças, de logística, né? Em termos de planejamento, em termos de gestão de recursos humanos. Então, eu me sinto muito preparado, né, para propor soluções para o estado do Rio de Janeiro, né? Propor fazer algo diferente, mas principalmente militar na área que eu domino, que eu sou especialista, que é a segurança pública, que a gente precisa realmente virar a chave nesse tema no estado do Rio de Janeiro, porque certamente esse estado vai ser e será um dos melhores lugares para se viver no Brasil. Sem dúvida. A gente temos que ter a consciência que sem segurança pública, escola não funciona, empresário não investe, então não gera emprego. Então você diretamente está relacionado ali com você ter maior índice de pessoas também sendo atendida pela saúde quando você não tem segurança. Então, sem segurança, você... Sem segurança, ninguém sai de casa. Exatamente. Exatamente. Você não tem economia girando. O caos se instala, pô. Até pegando gancho aqui, tem uns movimentos que falam o fim da polícia militar. Eu fico pensando assim, cara, que pessoa imbecil isso aqui. Porque quando o cara fala o fim da polícia militar, beleza. Vamos acabar com a polícia militar. Irmão, o que vai ser? Ninguém sai de casa. O que vai ser? Porque se você sabe que você não vai ser punido, que você não vai ser combatido pela força militar, pela polícia... A polícia militar, Carlos, ela é hoje o último limite entre a lei e o caos. Exatamente isso. Me diga qual é a outra instituição que está 24 horas nas ruas para proteger a população. Todas as outras instituições, elas agem, elas vão às ruas mediante alguma provocação. A PM está na rua 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Ou vai depois que a polícia já passou, né? Exatamente. Que era a questão da... Eu acho que o PP foi isso, não foi? A polícia ia primeiro fazer todo o trabalho lá. O PP, ela fez o trabalho exatamente de estabilização, né? Você retirar o... Aí você vai falar, mas... E é uma discussão grande, né? Mas eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, no sentido de dizer que no aspecto da polícia militar, no aspecto policial, a UPP fez o trabalho dela. Sim.
Ah, mas exportou criminoso para o interior. A gente tem ferramentas para identificar isso e combater o criminoso que veio para o interior, que migrou. Sim. Né? Se não foi feito, é uma outra história, é uma outra discussão. Mas dizer que a UPP ela não fez o trabalho dela no sentido de retomar o território é algo desleal falar isso. Com certeza. Porque covarde, ela né? fez. Ela fez. Falar isso. Agora, outras áreas, o projeto consistia, porque inclusive esse tema de retomada de território está previsto na decisão do Supremo Tribunal Federal, que determina que o Estado do Rio de Janeiro, e o Estado fala do Estado não estrito sensu, o Estado lato sensu. Então é o governo federal, é o governo estadual e o governo municipal. Precisa atuar de forma conjunta na retomada dos territórios. Nós, inclusive, deixamos um plano pronto, foi coordenado pela Secretaria de Segurança. Estabelecemos um plano inicial, que é o corredor Itaiangá, em Jacarepaguá, para que essa ocupação funcionasse como um laboratório que estabelecesse protocolos e processos para outras localidades, né? Mas que prevê uma matriz de responsabilidade. Porque, de alguma maneira, o que aconteceu com o PP? A polícia ficou sozinha. Sim, ficou só a polícia. Ficou só a polícia. E o problema das comunidades não é só a polícia. Você tem um problema urbanístico, tem um problema de acesso, você tem um problema de coleta de lixo, você tem um problema de cultura, você tem um problema de emprego, tem um problema de esporte. Você tem uma série de questões. Sim, saúde, educação. Saúde, educação. Então, você não pode pegar e dizer, imputar somente, o PP é falido. Não, beleza. Realmente o projeto fez água. Mas a concepção inicial, ela foi cumprida? Eu não estava presente no planejamento de quem fez, não estava no núcleo duro na época. Mas, de alguma maneira, a minha avaliação é que, sob o aspecto da polícia, houve uma retomada de território, né? Houve um trabalho que a polícia fez, que foi bem feito. Sim. Mas migrou o criminoso. Não, migrou, você tem ações de inteligência, outras ações que você podia vir aqui no interior e prender esses criminosos que migraram. Se não foi feito, é uma outra história. Sim. Né? Mas é isso, eu acho que o recado que eu deixo, Carlos, é o seguinte: o Rio de Janeiro tem solução. A segurança pública tem solução. A gente precisa enfrentar o problema de frente com pessoas que tenham coragem para fazer e saibam fazer. Sim. Né? Que apresentem soluções. Então, nesse novo ciclo, eu me coloco à disposição. Realmente estou muito estimulado, né? Estou muito focado no que eu estou fazendo. E, obviamente, dizer para você que é um grande prazer participar do programa. Todas as vezes que eu for convidado, estarei presente. Né? Agradecer a oportunidade. Eu tenho muito carinho por Volta Redonda. Sim. É uma cidade que sempre me recebeu muito bem. E é uma cidade importante no estado do Rio de Janeiro, que precisa ser olhada como tal. Toda a região do Sul Fluminense precisa ser olhada. É uma região que cresce a passos largos. A gente entende que hoje segurança pública é sinônimo de geração de emprego, de ambiente de negócios, de educação, de segurança, de educação, saúde e principalmente de qualidade de vida para as pessoas. Com certeza. Né? Então, poder ter a oportunidade de discutir esse tema contigo, que é um formador de opinião, que eu quero parabenizar o teu trabalho já de imediato, parabenizar pelo esse teu podcast, porque eu acho que é fundamental a gente dar oportunidade para as pessoas aqui da região terem uma fonte de conhecimento, terem acesso a dados, que realmente você está dando essa oportunidade para as pessoas aqui de Volta Redonda e de toda a região que nos assiste, desse bate-papo, desse diálogo bacana que a gente teve aí durante mais de uma hora aí conversando. Né? Exatamente. Coronel Menezes, te agradeço mais uma vez por você ter disponível, por ter vindo aqui, né, se colocado à disposição para estar aqui conosco. Agradeço, né, em nome da população de Volta Redonda, dos moradores da cidade, da região aqui. Temos representado Barra Mansa, Resende, está aqui com a gente também. Obrigado pelo trabalho de vocês. Né? Aqui, a minha gratidão vou falar com o senhor, mas para todos os policiais. Tá? Existem muitas pessoas que acreditam na polícia militar, Sim. que acreditam que está do lado do policial em todas as situações. Então, muito obrigado pelo trabalho.
de todos os anos que o senhor veio fazendo na polícia. E também obrigado pelo senhor se colocar à disposição dessa nova empreitada aí, que se Deus quiser vai ter êxito, serão aí 4, 8, 12 anos aí de muito trabalho, mas de muita vitória. Obrigado, meu irmão. Gente, agradeço aí todos vocês que nos acompanharam aqui. Sigam lá o nosso Instagram. Quer deixar o Instagram do senhor? Quem quiser me acompanhar na rede social, o meu Instagram é coronelmenezes.oficial. A gente tem bastante material, bastante conteúdo, bastante posicionamento, né? Isso aí. Algumas questões polêmicas que a gente enfrenta. coronelmenezes.oficial. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus até o próximo programa.